Fala galera, bem-vindos ao Alicerce da História. Eu sou o professor Fábio Ribeiro e hoje a gente vai complementar aquele vídeo anterior. Vou deixar aqui no cardzinho, onde a gente falou sobre o concurso para o Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais. Então, esse complemento vai ser com mais 7 questões. Se você está lembrando, se você viu esse vídeo, você vai lembrar aqui, ó, de tudo que eu falei na aula passada. Dei uma explicaçãozinha básica sobre o concurso, sobre o que cai. E paramos aqui nessa questão, fizemos essa questão sobre regência e vamos agora para mais 7 questões diretas falando sobre esse concurso. Vamos nessa? A reação ao movimento transgressor veio com as seguintes medidas. Então, teve um movimento que reagiu contra um outro movimento que estava fazendo ali uma transgressão, né? Ou seja, há um contra-ataque nesse momento. Primeira, o latim continuou sendo a língua oficial. Segunda, criação de catecismos e seminários para a formação de sacerdotes. Terceira, as doutrinas, os dogmas e os ritos contestados foram rigorosamente mantidos e reafirmados, a famosa reafirmação dos dogmas. Quarta, criação da Companhia de Jesus. Index Librorium Prohibitorium, ou Index, que é uma lista de livros e obras proibidas pela Igreja Católica. E, por último, a última grande reação é a recriação do Tribunal de Santo Ofício da Santa Inquisição. Beleza? Essas medidas foram produzidas ao longo do século XVI e tiveram um grande impacto no mundo religioso europeu. Os 6 itens acima são fruto da... Traz muita informação, 6 itens, às vezes por 2, 3, 4, melhor ainda. Se você souber esses 4, esses 2, 3, às vezes um item você já consegue matar. Por exemplo, se você soubesse que a criação da Companhia de Jesus foi disposta ali pelo Inácio de Loyola, a criação da Companhia dos Jesuítas, dos Inacianos, que teve papel fundamental na história do Brasil, isso te ajudaria, na formulação aí dessa questão, do gabarito dessa questão. Galera, a partir do século XVI, nós temos fundamentalmente o fortalecimento do ideal de contestação à Igreja Católica. De dentro da Igreja vai surgir a grande primeira contestação fundamental, a do Martinho Lutero, em 1517. Depois nós temos o movimento anglicano na Inglaterra, nós temos o movimento calvinista fundamental na Suíça, e nós temos de forma bem profunda esse debate elementar de uma quebra no monopólio da Igreja Católica sobre o cristianismo no Ocidente. Ou seja, a Igreja Católica ela está sendo batida, está sendo atacada em suas bases fundamentais. Então ela se reúne, Concílio de Trento, muito importante, e dessas reuniões, desses concílios, acaba saindo essas 6 grandes regras, entre outras também, mais tarde aparecem, com uma tentativa da Igreja Católica de reação, de reagir aos ataques que ela vinha sofrendo. E aí é o que a gente chama de contra-reforma. As reformas religiosas compreendem a contra-reforma. Primeiro, a reforma luterana, a reforma calvinista, a reforma anglicana e depois uma contra-reforma onde a Igreja Católica tenta ganhar espaço, fortalecendo ali os seus pontos. O gabarito é a letra A. Vamos para a próxima? Galera, de acordo essa questãozinha sobre os direitos humanos, é importante a gente saber essa questão, porque geralmente o aluno tem dificuldade na hora de estudar para uma prova de direitos humanos. Siga o edital. O edital, inclusive, tem como base, uma série de autores, mas se você tiver um conhecimento básico sobre a temática dos direitos humanos, você já vai ter grande facilidade para matar essas questões. Olhar a Constituição é importante, o que se diz, e partir da ideia, galera, se você for para essa prova pensando que humanos direitos é que tem direitos humanos, se você for para essa prova achando que os direitos humanos são os direitos dos manos, que é algo que só defende bandido, se você for para essa prova achando que bandido bom é bandido morto, você vai estar em confronto com a grande base do que são os direitos humanos para os grandes estudiosos da área. Gente, os direitos humanos são uma espécie de grande guarda-chuva, essa expressão é comum, que guarda ali uma série de outros direitos, direitos sociais, direitos econômicos, direitos políticos, direitos civis. Todos esses direitos unidos, representados e garantidos formam o que é básico para que todo mundo seja considerado humano, para que a gente possa ser de fato chamado de humano. Então, se para os animais é necessário direitos dos animais, para os humanos é necessário os direitos humanos. Isso é bem importante que se debata e que se reflita. Então, saindo do senso comum e aprofundando debates importantes aí nesse campo
nessa temática. Os direitos humanos que têm um histórico interessante desde a antiguidade, com o cilindro do Ciro, passando pelas revoluções ali inglesas, com a Carta de Direitos, depois tivemos a Revolução Francesa com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, temos também a Declaração da Mulher e da Cidadã, com o Olympe de Gouges, mas que não vai para frente, acaba ficando um pouco esquecida. Temos depois, no século XX, logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1948, a ONU cria um grande documento que é base para tudo que a gente fala sobre direitos humanos hoje, que é a DUDH, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Fez aniversário recentemente e é constantemente lembrada. É importante, se quiser dar uma lida, tem na internet, de fácil acesso, você encontra esse material, vai te ajudar nessa prova. Então, vamos olhar aqui para essa questão e ver que não é um bicho de sete cabeças. De acordo com os estudiosos da temática de direitos humanos, o problema da criminalidade praticada por adolescentes e que impacta a segurança pública da sociedade brasileira pode ser solucionado com a adoção da seguinte medida, o que pode ajudar a reduzir a criminalidade entre adolescentes. O que pode ser feito? Aumentar o policiamento nas vilas e nos aglomerados? É isso que acaba, para esses estudiosos, isso vai fazer com que a criminalidade seja reduzida? Não. Inclusive, locais que têm muito policiamento são locais onde ainda existe grande problema em relação à criminalidade para adolescentes. A grande questão dos direitos humanos é a perspectiva de atacar na raiz o problema. B, construção de presídios de segurança máxima. Isso seria um impacto seguinte, não um impacto primário dessa medida. Consegue perceber? Isso é importante, porque a gente está falando no seguinte, olha, a construção de presídio de segurança máxima, ele vai impactar no posterior ao crime tomado. E os direitos humanos, eles partem muito desse princípio, de que, olha, eu preciso, de forma muito contundente, de forma muito efetiva, pensar primeiro em evitar que o crime seja tomado. Uma coisa é clara, depois que o crime é feito, não se tem como voltar atrás. Eu vou partir para a punição, e a punição tem que ser severa. A punição tem que ser conforme a lei, sem dúvida nenhuma. Mas o problema em si, que foi o crime cometido, ele não acaba. Então, o que a gente quer enquanto sociedade? Uma sociedade que tenha menor crimes ou que puna mais. E aí não se engane. Não necessariamente o maior número de punição impacta na redução dos crimes no cotidiano. Se você pegar grandes estados nos Estados Unidos ou grandes países onde há pena de morte, isso não impacta decisivamente, e isso os grandes teóricos da área pontuam para a gente, que isso não impacta decisivamente na redução da criminalidade. Então, não é o fato, por exemplo, de existir uma pena de morte ou uma redução da maioridade penal que vai impactar decisivamente na redução da violência. O que faz, então, segundo esses teóricos, a redução da violência, a redução da criminalidade? Fundamentalmente, a tentativa de se garantir que menos pessoas estejam em situação de vulnerabilidade. Porque é histórico, é sociológico, é estatístico que pessoas em vulnerabilidade têm maior propensão, maior probabilidade em entrar, em serem cooptados para o crime. Professor, mas eu vim de uma infância pobre, eu conheço também amigos que vieram dessa mesma infância pobre que a minha, não tive pai, não tive uma criação boa, passei por grandes necessidades financeiras e não me tornei bandido. Sim, perfeito. A gente não pode achar que todo mundo que vive em vulnerabilidade vai se tornar um bandido no futuro. Mas é estatístico que quanto mais vulnerabilidade, maior probabilidade de imersão no crime. Da mesma forma que eu não posso pensar que o camarada que é de alta classe social, ele não vai entrar para o crime em nenhum momento, vai entrar também. Então, a grande perspectiva desses teóricos é analisar o crime como um conjunto social. Então, um conjunto social fundamental, onde se primeiro tem que se trabalhar com a base. Então, olha a letra C. A letra C fala em implementar políticas públicas voltadas para a efetivação dos direitos individuais, políticos, econômicos, sociais e culturais, que sejam capazes de intervir nas diversas situações de vulnerabilidade que acometem grande parte dos adolescentes brasileiros. Então, garantindo para essa galera um pouco mais de capacidade para que saia-se dessa vulnerabilidade, você tem uma chance maior de que essa pessoa não entre para o crime. Vamos partir do princípio, galera, que eu acho que é muito óbvio para todo mundo, ninguém nasce bandido. Infelizmente, há uma propensão maior ao crime de acordo com o local onde você tem a sua vida, de acordo com a sua garantia ou não de direitos, de qualidade de vida, de lazer e tudo mais. Isso é bem importante, porque senão daqui a pouco a gente está matando as pessoas no ventre da mãe. Então, a partir do momento que a gente tem que perceber o seguinte, olha, há sim uma grande propensão ao crime de acordo com a realidade vivida por cada um. Então, por que não mudar a realidade de cada um para que
ao longo prazo, médio e longo prazo, nós temos uma redução nesse quadro. Show? D, redução da maioridade penal, segundo esses teóricos, não é o que encaixa aqui. Nesse caso, letra C é o gabarito dessa questãozinha. Beleza? Vamos para a próxima. Essa questão aqui é a terceira dessa nossa lista de 7. Observe a imagem. É uma imagem que faz referência à mineração no Brasil, ouro de aluvial ali na beira dos rios, né? Trata-se de um recorte referente ao ciclo do ouro no Brasil, mais especificamente em Minas Gerais. Em relação a esse ciclo do Sudeste brasileiro e sua relação com o povoamento e urbanização dessa região, é possível afirmar corretamente que, vamos lá, gente, a mineração ela muda a nossa cara. A mineração no Brasil ela é fundamental. Nada é mais importante para mudar o nosso status de colônia e dar para o Brasil um status de colônia diferenciada que a mineração. Divisor de águas. O século XVIII é fundamental, que é o século do ouro e muito, muito importante. Nós temos urbanização, criação de vilas, temos a integração entre as capitanias, porque produtos vão cada vez mais circular, riqueza maior na região, mais gente rica na região de Minas, formando uma plutocracia, uma galera rica local, que mais tarde vai colocar seus filhos para estudar fora e os filhos vão vir com a cabeça diferente. Olha só que interessante. Nós temos o aumento da escravização, nós temos a chegada de aventureiros de todas as partes para aquela região, nós temos, inclusive, sobre a escravização, uma maior possibilidade de acesso a alforrias, porque mais dinheiro circulando dá maior chance desse dinheiro ser desviado para determinado escravizado comprar sua alforria, embora fosse difícil ainda, embora ainda fosse exceção, mas isso passa a ser um pouco mais comum. É interessante também a gente perceber como outras profissões surgem. A nossa pirâmide social do açúcar é uma pirâmide muito, digamos, pragmática, curta, né? Direta, enquanto a gente tem uma diversificação maior social a partir da mineração. Então, enfim, a mineração ela é fundamental para a história do Brasil. Tem mais imposto, inclusive, tem mais revolta, inclusive, graças a ela. Vamos lá. É possível afirmar corretamente que, sobre a mineração, o caráter urbano associado à atividade mineradora provocou mudanças significativas na estrutura social da colônia, acelerando a urbanização. Perfeito. A letra A já é, poxa, um ponto para a gente. Caráter urbano, porque a mineração se dava necessariamente em áreas urbanas, cada vez mais. Atividade mineradora provocando significativa mudança na estrutura social e acelerando a urbanização. Perfeito. B, o ouro encontrado foi todo revertido. Gente, cuidado com essa expressão todo, sempre, nunca. Show? Muito importante com esse tipo de expressão, porque geralmente ele traz erro. O ouro foi todo revertido na atividade agrícola? Nem foi, né? Principalmente a cafeicultura do século XIX, tá? Com a ascensão da mineração, as demais atividades econômicas, tais como pecuária e agricultura, foram praticamente extintas, o que provocou necessariamente o êxodo rural. Gente, foi extinta a pecuária e a agricultura? Não. A agricultura e a pecuária em regiões distantes da mineração vão cada vez mais integrar essa região, porque como não lembrar dos tropeiros que vão servir ali como grande base de alimentação, essas tropas que levam alimentações para a região mineradora, muito importante. Show? Deu um impulso das práticas de alforria, criou uma mobilidade social. Cuidado, né? É polêmico você falar em criar mobilidade social, porque dá a ideia de que, olha, agora vai ser muito fácil eu sair do meu patamar de escravizado. Não ficou muito fácil, mas tornou um pouco mais possível. Beleza. E o crescimento da classe escrava, a ponto de ser o principal fator de povoamento da região mineradora do Sudeste. Na verdade, outro ponto problemático, porque a grande base de formação da região Sudeste em termos de população é de gente que vem tentando, atraída pelo ouro para trabalhar ali. O gabarito da letra A, perfeito esse ponto da alternativa A. Próxima questãozinha é um monumento embaixo ali nessa imagem que faz referência ao Tupac Amaru II, que é uma referência fundamental na resistência indígena contra a colonização na América Espanhola, ali no Peru. Então, o que é isso, gente? O José Gabriel Condorcanqui, que é um homem de origem até abastada, mas que tem uma origem indígena marcante, ele tinha terras, ele tinha posses, mas ele era de origem indígena, ele vai se levantar, sendo o líder de um levante muito importante no Peru, ali no final do século XVIII, contra a colonização, contra a opressão da colonização espanhola, com impostos, com o trabalho compulsório, basicamente, fortemente a mita, sendo um trabalho compulsório muito forte
na região ali da América Espanhola, e ele se levanta contra isso em 1780, é bem sucedido nos primeiros momentos, mas logo em seguida ele é preso, ele é morto, ele é assassinado em praça pública, com seu corpo esquartejado, com cavalos amarrados aos seus 4 membros, e esses 4 cavalos, né, 2 braços, 2 pernas, os cavalos correm para direções opostas e estraçalham numa das cenas mais trágicas da história da América, e símbolo dessa colonização horrenda que foi feita por aqui. Tupac Amaru II, quem foi o primeiro? Foi o último imperador inca, e aí ele, anos depois, né, séculos depois, o Tupac Amaru II ele faz uma referência ao Tupac Amaru I e traz esse nome novamente e bota em prática esses seus ideais contra impostos, contra a colonização, lutando para que o controle seja efetivo por pessoas que nasceram na região. A colonização espanhola tem um pouco disso, uma diferenciação social importante. Os chapetones nasceram na Espanha, são a liderança total e forte na região, enquanto os crioulos dominavam as prefeituras, os cabildos, eles eram descendentes de espanhóis, mas nascidos na localidade. Em geral, os crioulos tinham um pouco mais de ligação com o povo mais pobre. E, inclusive, parte dele está nesse movimento com o Tupac Amaru, que é um movimento muito popular. Ele chega a levar grande parte da população com ele. Antes de ir para a violência, ele tentou negociar pacificamente, fez vários pedidos para que os impostos fossem reduzidos, para que esse tipo de tributação do trabalho na mita fosse reduzido, mas não foi escutado, não deu certo. Infelizmente, ele acabou morrendo depois de iniciar esse movimento. Tudo tinha piorado desde a dinastia de Bourbon, na Espanha, que tinha cada vez mais colocado pressão aqui na América Espanhola. Então, a imagem destaca homenageia o Tupac Amaru II, personagem emblemática da América Latina, que no contexto da colonização espanhola no continente americano, reagiu contra a tributação imposta pelas autoridades metropolitanas na América? Poxa, perfeito, já é letra A. Reação contra a tributação imposta pelas autoridades metropolitanas na América, já é o gabarito. Importante também que muita gente lembra desse nome Tupac, porque tem um rapper norte-americano que faz homenagem a esse movimento, ao Tupac Amaru, e ele mudou o seu nome, né? Colocou Tupac ali no seu nome. B. Representou a maior liderança dos caudilhos contra a invasão espanhola, século XVI, isso aqui é século XVIII, 1780. C. Comandou com sucesso ao lado de Bolívar e San Martín, libertação da América Latina. Bolívar e San Martín são líderes da libertação da América, são os libertadores da América, né? O Martín, através do sul, e o Bolívar a partir do norte, são importantes na libertação, mas isso são décadas depois. Mais ou menos ali 30 décadas depois, 3 décadas depois, 30 anos depois. Olha humanas aí na área. Humanas! D. Insuflou crioulos e chapetones a se revoltarem contra as ordens. Na verdade, os chapetones nunca iam se revoltar contra as ordens da coroa, porque eles eram a representação máxima da ordem da coroa aqui na América. Show? Beleza? Letra A. Outra letra A, toda hora aí letra A. 2 já seguidas. Vamos lá. Leia os textos a seguir, textos grandes, aí o aluno pega e fala, não vou ler não, vou chutar, então não vou deixar por último. Gente, ler sempre sobra tempo nessa prova. A economia funciona por uma ordem natural, inerente e pré-existente. De acordo com essa premissa, as atividades humanas devem ser mantidas em harmonia com as leis naturais. Laissez-faire, laissez-passer, deixe fazer, deixe passar. Expressão creditada a Vicente Gournay. E que é o resumo de um conceito que determinava que os governos não deveriam interferir nas atividades humanas, sendo que esses estariam em conformidade com as leis naturais. Além disso, dão ênfase na agricultura. Era consenso que a indústria, comércio e manufatura estavam subordinados à agricultura e, em menor proporção, à mineração, por serem estas fontes de riqueza, enquanto que os demais setores não detinham o fator produção, sendo a concepção fisiocrata meros transformadores. Gente, a fisiocracia, que é esse movimento que o texto faz de referência, vai surgir a partir ali do século XVIII, que faz parte dos movimentos de contestação ali no Iluminismo, e é muito forte, principalmente na França. Temos o Gournay, temos o Turgot, enfim, e outros personalidades, figuras, filósofos importantes nesse pensamento, deixe fazer, deixe passar, a perspectiva de que a terra é o maior bem, é a grande produtora de riqueza. Então, vamos imaginar um processo
manufatureiro que cria uma mesa de madeira. Olha, mas a mesa de madeira só é possível, de acordo com esses fisiocratas, na visão deles, porque teve uma árvore que foi plantada numa terra, ou seja, a terra é crucial. A terra é a base de tudo. Então, aqui está, olha que ponto, né? A agricultura, o texto destaca como importante, a mineração, em segundo plano, mas também sendo importante. Numa perspectiva contrária, inclusive, mas não totalmente contrária à fisiocracia, vai surgir o liberalismo clássico no campo econômico, que vai ter como grande figura o Adam Smith. O Adam Smith vai dizer que não é a terra o grande ponto para a nossa riqueza, é o trabalho. Então, a riqueza das nações, ele vai estabelecer ali como grande ponto crucial o trabalho. E quanto mais trabalho, livre concorrência e competitividade, mais a mão invisível vai estar atuante ali, o mercado como uma mão invisível que controla as ações, oferta e procura, ou seja, nada de problema nessa relação, e o Estado tem que ser o mínimo possível. Mínimo interventor possível, nada de colocar a tua mão lá, Estado, deixa as coisas irem para frente. O Estado não vai se meter na economia, porque a economia está sendo regida por leis naturais. Os fisiocratas também pensam nisso, nas leis naturais como a grande base para esse movimento econômico. Então, por isso que não tem que ter uma intervenção, né, dos governos, e sim uma premissa natural que a economia vai se encaixar da forma como deve se encaixar. O primeiro texto fala claramente sobre os fisiocratas, você já podia matar a questão sobre isso, com base nisso, mas vamos ler o segundo. Segundo esse pensador, o Estado poderia, em ocasiões pontuais, intervir para evitar a concorrência de monopólios ou de cartéis comerciais, uma vez que o mercado, para ser autorregular, necessita de competitividade, livre concorrência, a fim de atender os anseios da sociedade, tanto na produção quanto na qualidade de produtos ofertados e até mesmo no preço destes. Afinal, a intervenção direta do Estado na economia acarretaria na redução do bem-estar social, ou seja, quanto mais Estado, menos bem-estar social na visão desse autor. Então, a gente tem aí o liberalismo clássico no campo econômico. Você sabe que o iluminismo ele traz o pensamento liberal com força na Europa, o liberalismo no campo econômico, o liberalismo que passa ali pelos fisiocratas e pelo Adam Smith. Nós temos também o liberalismo político, nós temos o liberalismo de expressão, como esquecer do Voltaire, temos o John Locke, também no campo político, enfim, é bem importante todas essas premissas. O gabarito é letra A, porque você fala respectivamente sobre fisiocracia e liberalismo, é isso que a questão quer, o que os textos falam respectivamente. O texto A fala sobre a fisiocracia e o 2 fala sobre o liberalismo, letra A. B, não, despotismo e marxismo. C, é justamente o contrário, mercantilismo e socialismo. Positivismo e evolucionismo também não, gabarito, letra A. Mais uma letra A, hein? Caramba. Gente, grandes navegações, a expansão marítima portuguesa, bem importante nesse cenário, vamos nessa. Gente, a expansão marítima foi possível graças a um apoio triplo. Que apoio triplo foi esse? Foi um apoio que foi mediado por, primeiro, o Estado, através da centralização política nas mãos do rei, capital público sendo aplicado, capital privado dos mercadores, burguesia mercantil. E o terceiro grande tripé é, sem dúvida, a Igreja Católica, poderosíssima, muito fundamental nesse traço, porque ela quer, principalmente a partir das reformas religiosas, ela quer expandir o seu poderio, quer expandir sua força, conquistar mais fiéis e ter mais poder. As grandes navegações foram um conjunto de viagens marítimas que expandiram os limites do mundo conhecido até então. Mares nunca antes navegados, terras, povos, flora e fauna começaram a ser descobertos pelos europeus e muitas crenças passadas de geração em geração foram conferidas, confirmadas ou desmentidas. Eram crenças de que os oceanos eram povoados por animais gigantescos ou que em outros lugares habitavam seres estranhos e perigosos. Ou que a Terra poderia acabar a qualquer momento no meio do oceano, que faria os navios caírem do nada. As viagens pelo Oceano Atlântico, que receberam a historiografia da denominação de expansão marítima europeia, tiveram como pano de fundo. Gente, grandes invenções, tais como a bússola astrolábio, sim, sem dúvida nenhuma, bússola astrolábio, não são invenções europeias, mas são invenções adaptadas, principalmente pelos portugueses, para a navegação. O quadrante, a caravela, muito importante também. Mas a outra parte do gabarito está errado, fala sobre a Revolução Industrial, isso é século XVIII. B, colonialismo. Sim, o colonialismo ajuda na expansão, porque no primeiro momento a expansão permite o colonialismo, mas depois, com a riqueza tirada dessas terras, você cada vez mais estimula esse expansionismo. Mas o neocolonialismo é século XIX, junto com o imperialismo, então não é
C, a queda do Império Romano é lá atrás, século V, a gente está falando aqui de século XV, XVI, XVII. E D, só pode ser o estímulo governamental, perfeito, primeiro tripé, o interesse do grupo mercantil, segundo tripé, e a pretensa expressão religiosa, terceiro tripé. Fizemos aí o grande ponto. O tripé está feito, né? As três partes estão estabelecidas. Fatores que corroboraram para a diversificação econômica. Quase não saiu. A diversificação econômica ela é possível graças a essa chegada em outros locais. Tem o ouro, tem diamante, tem o marfim, ouro, marfim na costa da África, o horrendo, o trágico, o inexplicável tráfico de pessoas, com a potencialização da escravização, com a transformação da escravização em algo mercantil, isso é muito importante. E também, por exemplo, a ida de metais para a Europa, a partir da Espanha, primeiramente, causou uma revolução nos preços, a famosa revolução dos preços, onde tudo ficou mais caro, a Espanha tinha muito dinheiro. Nós tivemos também a questão da mineração no Brasil mais tarde, tivemos o Brasil sendo transformado numa grande fazenda açucareira, viciando o mundo no açúcar de forma geral, enfim, muito importante esse ponto. O gabarito é a letra D. Show, galera? Já deixa seu like aí, ajuda no nosso canal. Que ajuntamento, que o movimento, o ensinamento se faz notar. Toda essa gente quer, de repente, rapidamente, cobra apanhar. Ou seja, encilhamento. Vamos ver. Ciclicamente, o Brasil não importa o regime vigente, é atormentado por profundas crises de confiança que corroem até as raízes das suas instituições políticas e financeiras, arrastando junto a economia. No momento específico do Brasil República, o país sentiu-se profundamente frustrado em suas melhores esperanças devido ao famigerado encilhamento do Rui Barbosa, governo Deodoro, ele era ministro da Fazenda, tido como um dos graves baques financeiros que o Brasil sofreu, um momento em que, especialmente no Rio de Janeiro e São Paulo, milhares de pequenos investidores perderam tudo depois de terem apostado alto nas expectativas de bons negócios falsamente criados. Gente, faltava moeda no Brasil, o Brasil vinha mal economicamente, o Rui Barbosa tem um plano de industrialização a longo prazo muito importante. O que ele vai fazer? Ele vai emitir mais dinheiro para controlar as finanças, só que a emissão desse dinheiro tem que ter lastro em ouro, o Brasil não tinha lastro em ouro, o dinheiro foi produzido sem ter a garantia de que ele valia. Problema 1. Segundo grande problema, bancos menores foram autorizados a emprestar grana para a galera, para que essa grana fosse investida na industrialização. Os bancos emprestaram, a galera falseou documento, falseou empresa imaginária, ali, isso, fantasma, e pegou dinheiro para investir em outras áreas. Muita gente que tinha um pouquinho de dinheiro estava investindo, inclusive, em empresas que eles achavam que existiam e não existiam. Ou seja, um caos geral. A moeda valendo pouco, inflação, embora o termo não seja prático na época, um movimento conhecido como, hoje a gente pode chamar, inflação, um aumento generalizado dos preços, tudo ficou mais caro, desemprego em massa, empresa fechando, as que existiam foram fechadas porque a entrada nesse mercado de empresas falsas, com a entrada de dinheiro desvalorizado, quebrou tudo em série. Essa é a tragédia do encilhamento. O Brasil vai demorar décadas até se recuperar disso, e mais se recupera. Tal episódio, um encilhamento, que é essa expressão das corridas de cavalo, se insere especificamente no período denominado A, Nova República é hoje, 85 para cá. B, República Velha, perfeito. República Velha, 2 fases. Ou Primeira República, né? 2 fases. República da Espada, né? Deodoro Floriano, e depois República dos Coronéis ou dos Oligarcas, até 1930. C, República Ditatorial Militar, regime militar, 64 a 85. República Liberal Democrática, 46 a 64, com os 5 grandes presidentes, Dutra, Vargas, JK, Jânio e Jango. Beleza? Gabarito é a letra B. O ensinamento foi na República Velha, ou na Primeira República. Show? Já fechou? Caramba, passou rápido essas 7 questões. Para mim, a gente ainda tinha mais uma. Então, gente, obrigado aí pela presença de todos. Deixa seu like, ajuda aqui muito o canal. Me procura lá no Instagram para tirar alguma dúvida, @alicerce da história. Tamo junto sempre. Passa aí para os amigos que você sabe que vão fazer a prova. Valeu?